nós estamos de volta agora com o nosso parceiro, Ronaldo Silva. Tudo bom, Ronaldo? Olá, boa tarde, Cláudio. Tudo bom? Tudo jóia. Hoje vamos conversar com um pouco mais de tranquilidade, que a semana passada voou, né? Corridinho, né? Nem deu tempo de conversar direito. Certo. E também com o músico Leandro Casan. Tudo bom, Leandro? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo certinho? Podemos começar com música aqui? Podemos começar com música, sim, com certeza. Música. Então vamos lá. Que é essa? Como é o nome da música? O nome dessa música é Agosto. É uma música autoral minha também. Foi inspirada em quê? Foi inspirada em um trabalho em compor ela durante todo o mês de agosto e brincando um pouquinho com ela todo dia, né? E aí a gente acaba fechando a música e eu resolvi dar... É difícil dar nome para música instrumental, né? A gente não fala nada, não canta nada, então fica difícil a gente dar tema, mas a gente acaba achando esses temas aí e a gente nomeia eles aí. Você tem como é que é? Fingerstyle? Isso, Fingerstyle é uma técnica que eu toco no violão, que geralmente o violão é um instrumento que faz só a parte de harmonia, uma base, por exemplo, para alguém cantar, né? Porque é difícil você conseguir fazer essa base e também fazer uma melodia, uma coisa, né, mais uma melodia que se destaca e tudo mais. E o violão fingerstyle é uma técnica que a gente consegue juntar essas, como se fossem dois violões tocando com um violão só, digamos assim. Então a gente trabalha o violão de uma maneira um pouco diferente, assim, para que eu consiga tocar, pegar uma música, posso fazer uma música autoral, uma versão de uma música conhecida e fazer com que ela soe bem, assim, que você consiga reconhecer a música, ela soe completa apenas com o violão. Então essa é a técnica fingerstyle de violão. Você também toca violão, né? Toca guitarra também. Você conhecia? Eu arranho. Arranha? Você conhecia essa técnica? Assim, todo mundo, acho que toda criança quer ser jogador de futebol, rockstar, enfim. Meu primeiro é ser um rockstar. Aí eu descobri que não era bem ali e tal, então... Mas você toca violão e toca guitarra também. Não dá pra falar que eu toco perto do cara aqui, né? Mas você toca um pouco, vai. Você conhecia essa técnica? Assim, um pouco. Não utilizo, né? Mas, sim. Bem interessante, né? E falar em interessante, a gente pode ver aquele VT da semana passada, pra gente voltar a tocar no assunto, claro, daquelas máquinas que a gente ficou tudo no ar. Aí ele também aprende um pouquinho sobre o seu trabalho. Podemos ver o VT, produção? Então vamos lá.
Nós estamos de volta. Agora sim, relembrando, refrescando o assunto. A dupla Ronaldo e Leandro aqui, depois eu vou retomar o assunto aqui, né? Porque vocês estavam falando em off aqui, depois quero retomar o assunto. Ronaldo, qual a diferença entre a máquina de corte e de acabamento? Ok, máquina de corte e de acabamento é basicamente tamanho e potência, né? A máquina de corte é uma máquina mais robusta, com uma lâmina maior, o motor tem uma potência muito maior para cortar uma quantidade maior de cabelo num tempo menor. Máquina de acabamento, que eu sempre falo, é como você pintar o teu quarto. Você vai precisar de um pincel grande e um pincel pequeno. Porque se você vai pintar uma parede, o teu quarto inteiro com um pincel pequenininho, imagina, você vai demorar muito ali pintando, né? E não vai ficar tão bem. Mas ao mesmo tempo, se você for fazer os cantinhos com um pincel grande, você vai sujar toda a outra parede e tudo mais, né? Então, assim, máquinas para corte, o ideal é uma máquina maior, né? Esses potes de máquinas assim. E máquina para acabamento, aí tem uma variedade grande de máquinas menores, né? Que tem uma lâmina menorzinha, que tem o próprio tamanho, né? Para você fazer um acabamento fica muito mais fácil do que uma máquina grande. E lâminas de aço ou cerâmica? Existe lâmina de cerâmica? Exato, as duas são de boa, uma máquina de boa qualidade, tanto uma lâmina de aço ou de cerâmica, são ótimas. A diferença é em mantê-la, né? Se hoje você compra uma máquina por 1.500, por exemplo, um profissional utiliza uma máquina de 1.500. Nossa, que caro! Tem esse tipo de máquina. Então, assim, uma máquina de aço, por exemplo, uma lâmina de aço, essa lâmina ela tem como ser recuperada, ela tem como ser afiada, né? Mesmo quando cai, entortou um pouquinho, tem uma retífica que faz isso na máquina, na lâmina, você consegue fazer uma retífica toda nessa lâmina e você recupera ali 80%, 90%. Uma lâmina que custa R$500, pô, bacana. A lâmina de cerâmica caiu, quebrou, ficou cega, acabou. A cerâmica não tem como afiar, ela não tem uma retífica, né? Então, assim, dá para escolher essa entre as duas lâminas, né? As duas são de alta performance, mas você tem que pensar também no custo-benefício ao longo do prazo, do teu utilizando ali, né? Porque o profissional utiliza isso sempre. Imagina, você vai estar comprando sempre uma lâmina, sei lá, um ano, 6 meses que seja, R$400, R$500 numa lâmina. Isso é um dinheiro que vai sair do teu caixa, né? Então, se você faz uma afiação, por exemplo, tem a partir de R$20. Se você recondiciona uma lâmina com R$20, é melhor que comprar uma por 400. Mas se cai e quebra, não tem jeito de afiar mais. A lâmina de aço, ela tem jeito. Ela, claro, se ela quebrar 1, 2 dentinhos naquele ponto, ela não vai recuperar 100%. Acabou ali, mas dá para tirar o barulho. A retífica ela vai ficar bem próximo do ideal, né? Mas a de cerâmica não, a cerâmica não tem nem retífica. Entendi. Então seria isso. Voltamos aqui dentro. É verdade que você com 18 anos já dava aula e tocava na noite?
já com 18 anos eu estudo música desde os 8, 10 anos, assim. Quando eu tinha uns 14 anos eu comecei a levar mais a sério na parte de estudar, né? Então eu estava estudando direto, tocando bastante, assim, que gostava e tudo mais. E com 18 anos eu tive a opção de tornar a música também algo rentável para eu poder ganhar a vida com isso, né? Então eu optei por isso, e daí a melhor forma para você começar a ganhar algum dinheiro com a música realmente é você dando aula, assim. Tem bastante gente que quer aprender e tudo mais. Então eu acabei aprendendo a dar aula, assim, também, com muita ajuda do meu professor, que me ajudou bastante e tal. E ao mesmo tempo também tive a oportunidade de tocar na noite, em alguns bares, ter algumas bandas e tudo mais, assim. Então esse foi o meu início no mundo da música do lado mais profissional, assim. Você tem um canal no YouTube que é muito curtido, muito acessado, né? Isso, eu tenho um canal no YouTube. Lá eu tenho toda semana eu coloco vídeos tocando essa técnica, e eu faço versões de músicas conhecidas com essa técnica para mostrar, né, as possibilidades que a gente tem com a técnica. E o canal já tem uns 2 anos e meio já. E como surgiu essa ideia? A ideia surgiu de que eu comecei a já trabalhar nessa técnica, e de repente eu vi que pouca gente fazia isso, e era mais na ideia de mostrar que era possível tocar desse jeito e o que era possível fazer com o violão, né, desse jeito. Então, como o YouTube ali já estava em alta e tudo mais, eu comecei a focar em, toda semana eu vou gravar um vídeo, vou começar a divulgar aos pouquinhos, né? Uhum. E essa história vai crescendo, cada vez mais vai tendo mais visualização, vai aumentando o número de vídeos lá e tudo mais, né? Podemos ouvir mais uma? Podemos. Então vamos, Ronaldo, ouvir mais uma? Vamos lá. Muito legal, né, Ronaldo? Muito legal. Muito legal mesmo, né? Não tinha ouvido essa versão aí. Vocês estavam falando no intervalo que isso fora do Brasil é mais conhecido? Lá fora a gente não fala, né? O pessoal não fala música instrumental, música cantada. É música, você vai ouvir música. E tem muitos feras aí, especialmente guitarra, que eu ouço mais. Satriani, Steve Vai, enfim. E essas músicas conhecidas, a gente dá até a impressão que está ouvindo a voz. Isso, exatamente. A técnica serve justamente para isso. É mesmo? Quando eu toco uma música instrumental, ainda você vê que é legal a música e tal, mas a música instrumental mesmo, a gente não entende tão bem quanto aquela música que você já conhece, que você canta e tal. Então, quando você ouve essa técnica aplicada em músicas conhecidas, aí que você vê realmente como que ela funciona, assim. Exatamente, né? Então, quando eu toco ao vivo, assim, você percebe
alegre, as pessoas cantando Quem mesmo. perguntar qual é a reação das pessoas? Então, as pessoas gostam. Tem o pessoal que gosta mais Eles de ficam música. esperando a sua voz sair? Então, muita gente sim, né? Mas aí, às vezes, confunde um pouco porque eu não tô com o microfone lá na frente. Então, aí, às vezes, o pessoal se impressiona mesmo. Mas e é bem nessa parte, assim, você conseguir ouvir aquela música que você conhece, conseguir ouvir a voz, né? Então, fazer esse trabalho de transformar a voz lá do cantor no violão aqui, é isso que deixa o pessoal ligado. Então, o pessoal que gosta mais, conhece um pouco mais o lado técnico do violão, se impressiona pelo lado da técnica, mas as pessoas que não conhecem o violão, que só escutam música, né, também gostam pelo fato de estar ouvindo a música completa ali, né, com apenas um músico, assim. Então, essa é interessante da técnica. Que é a primeira música que você tocou ali, que é composição sua, né? Sim, que você falou, isso, é. Ela é muito legal também, Então, né? exatamente. Mas daí ela já é como é algo diferente, então fica legal, lógico, mas já é uma Aquela é agosto. Você fez uma para cada mês? Não, só em agosto. Só agosto. Senão ia ficar muito repetitivo o nome. Ronaldo, qual a importância da lubrificação nas máquinas? Elas são para todas as máquinas, né? Não restringe nenhum modelo, nem outro. Todas as máquinas precisam serem lubrificadas, todas. Qualquer marca, qualquer modelo. Por quê? Porque essas lâminas, a máquina normalmente ou com motor ou com bobina, elas trabalham uma lâmina esfregando uma na outra, né? É um conjunto parafusado, enfim, esfregando uma lâmina na outra. Então o que acontece? Mesmo a máquina estando com uma carga ideal ou uma máquina com que não seja de bateria, se ela não estiver lubrificada, a potência da máquina em si, ela não consegue movimentar muito bem essa lâmina. Então o que vai acontecer? Vai perder a potência, assim que a gente viu agora no vídeo, né? A máquina não foi efetuada basicamente absolutamente nada, só a lubrificação. Você liga a máquina, está lá guardada, sei lá, 15 dias, um mês, né, para quem usa em casa, por exemplo, e vai utilizar a máquina, ela não corta, simplesmente aí você começa, parafusa aqui, solta aqui, aperta ali, e na verdade não faz nada. Primeiro, põe a lubrificação. Todo fabricante, eles falam, olha, tem lá um manualzinho, alguns modelos vem escrito na máquina, a lubrificação a cada 3 cortes, ou você que usa uma vez por mês, a cada 15 dias, sempre que for utilizar 3 gotinhas de óleo. Não, semana passada você chegou a comentar que tinha gente que usava óleo de cozinha. Óleo de cozinha, é bem comum chegar isso na assistência. Mas pode isso, Leandro? Óleo de cozinha? A gente pega a máquina... Azeite? Não, fazer uma salada de lâmina. O cliente chega, a gente fala, você está lubrificando? Estou lubrificando. Então a gente abre ali a lâmina e é bem fácil, né? Porque o óleo para máquina, especialmente para a máquina de cabelo, é um óleo fino que ele não deixa muito, não é muito pastoso, né? Não fica, porque o óleo, além de lubrificar a lâmina, ele ajuda também o cabelo a sair pelas laterais. Quando vai cortando, o cabelo tende a entrar na máquina e esse óleo ele vai tirando o cabelo, né? E o pessoal põe um outro óleo, o óleo Singer, por exemplo, que é para máquinas, mas para máquinas de costura industrial, assim, coisas grandes, né? Esse óleo não é ideal para máquinas de corte, de cabelo. Então o que acontece? Com o tempo, a temperatura da lâmina que vai esquentando, ele vai virando uma borracha, quase que fosse uma graxa pegajosa, assim. O que vai acontecer? A lâmina não vai conseguir funcionar no seu ideal e o cabelo começa a grudar nessa borracha. Ele não, ao invés do óleo ideal que tira o cabelo, né? Essa graxa começa a grudar o cabelo. Então, além de não estar lubrificada, ela está suja. Aí não vai cortar mesmo, entendeu? Além do mais, essa lâmina, por exemplo, é uma lâmina inox. Ela aguenta a umidade e tudo mais, mas nem todas são. Então, quando você tem uma lâmina que vai ficar sempre úmida ali com aquela graxa ou aquela sujeira, ela vai enferrujar. Mas você fica achando que o teu cabelo que é ruim, né? Que tá estragando a máquina, não né? vai cortar, enfim, não corta, né? Então, assim, tem que tomar esse cuidado. A lubrificação é essencial. Antes de você fazer qualquer coisa, tá na caixa, lá, o pessoal às vezes comprou uma máquina lá na Beautytech. Primeiro passo, o que eu faço agora para manter? Primeira coisa, antes de utilizar, se for de bateria, carregar. A Beautytech vende esse óleo? Vende também. Para utilizar de fio ou sem fio,
Primeiro passo, lubrifica. Ah, mas não é nova? Sim, mas ela veio na caixa. Do fabricante do interior de São Paulo, que está embalada há 4, 5 meses, 1 ano. Veio da China há 4 anos atrás, está embaladinha. Então, assim, comprou. Primeiro passo, lubrificar. Com fio ou sem fio, quais são os benefícios? Olha, o benefício sem fio, lógico, né? Wi-Fi, né? Imagina você pegar a tua máquina Wi-Fi. Você pegar a tua máquina, você corta o cabelo lá no meio da rua, entendeu? Se quiser fechar a rua ali e cortar, você corta. Mas é claro, uma máquina com fio é um modelo mais rústico, tá? Ela é um modelo mais antigo. Esse modelo de máquina aqui, por exemplo, qualquer fábrica que importa ou vende máquina tem esse modelo. Esse é um modelo mais clássico de máquinas de corte, porque ela não tem nem motor. É uma bobina, uma alavanca que faz uma bobina faz um campo magnético, uma alavanca que recebe essa vibração e faz o funcionamento. Então é lógico, na prática, para o uso, para você que pode, é muito melhor uma máquina com bateria, né? Sem fio, porque ela é muito mais cara? É um pouco mais caro. Chega a diferenças. Uma máquina dessa hoje está a partir de 150. Uma máquina desse pode para cima R$1.000, 600. Sim, bem diferente. Tem uma diferença. E a manutenção, né? Uma máquina dessa você vai quebrar o fio, afiar a lâmina, uma regulagem. Mas uma máquina com bateria não. Ela precisa de motor, ela precisa de bateria, ela precisa de um carregador. Manutenção obviamente é mais cara. Claramente. Então assim, a diferença é, se você pode comprar uma com bateria, escolhe o melhor modelo, melhor marca e, claro, ótimo. Mas se você não pode, essa faz a mesma função que essa, sei lá, 30% de valor, entendeu? Não vai mudar em nada um profissional ou em casa o acabamento final do teu trabalho, se é com ou sem. Entendi. A diferença é a tua praticidade e a manutenção. Se você tem como, por exemplo, quem compra um Mercedes não está preocupado se gasta muita gasolina com ar-condicionado, entendeu? O cara comprou um Mercedes, paciência, né? Entendi. E da bateria, né? O pessoal sempre pergunta bastante, a máquina com bateria, é verdade isso? Como que carrega certinho, né? Todos os celulares, máquina, tudo que é bateria, o ideal todo e qualquer fabricante, eles indicam, você descarrega e põe para carregar. Ele vem indicado ali 8 horas, 12 horas, enfim, vai indicar para cada modelo, utiliza totalmente essa carga e depois você coloca novamente para carregar. Você não vicia mesmo? Esse negócio de que na verdade é o seguinte, a bateria ela tem 2 polos, positivo e negativo. E no meio tem como se fosse uma barreira ali que não deixa essas 2 cargas se juntarem. Quando você está carregando a bateria, é normal. Você põe seu celular ali, uma máquina qualquer para carregar, ela aquece um pouco. Então, quando está aquecendo, essa temperatura ela tende a romper essa divisória entre o positivo e o negativo. Então, quanto mais você deixa carregando, sim, ela tende a danificar mais rápido. Entendi. Então, mas só que o pessoal acaba nunca utilizando essa fórmula, né? Porque, sei lá, você tem uma máquina, vou ter 3, 4 cabelos para cortar daqui a pouco. Então você cortou um, aí você fica com medo, não sei se tem a carga certa. Aí vai lá carregar. Vai lá de novo, para carregar. Entendeu? Então isso, o ideal era você ter 2 máquinas, né? Você tem uma, está carregando e uma você está utilizando. Acabou a carga dessa, troco de máquina. Aí com certeza a vida útil da tua bateria ia ser muito maior, né? Entendi. Porque essa temperatura ela vai corroendo dentro da bateria, vai te dar problema. Isso não só para máquinas, tá? Para celular, em geral. É bom saber disso, né? Leandro, a música Gosto é por causa do seu aniversário? Isso, também era por acaso, na verdade. Por acaso. Acaba sendo assim, mas não foi por acaso. Você tem CD lançado? Tenho um CD lançado já, é um CD que eu fiz que reúne algumas composições próprias, mas ainda tem mais as versões covers ainda. Né, também pelo mesmo objetivo, para mostrar o que a técnica pode fazer, o que essa maneira de tocar pode... Você usa o seu canal do YouTube para dar aula também? Isso, eu tenho na verdade o canal do YouTube, eu também sempre fui professor, né, comecei desde os 18 anos, e nesse meio tempo de desenvolver essa técnica e começar a divulgar, eu também tive a ideia de fazer um site com aulas de violão e guitarra, né, e aí a gente fez um site com um modelo um pouco diferente e tal. E hoje eu tenho o site, o nome do site é Guitar Play Online.
né? E nesse site eu dou todas as minhas aulas, tanto dessa técnica como aulas de violão e guitarra também. E no YouTube, alguns trechos dessas aulas eu ponho no YouTube para o pessoal conhecer a maneira de dar aula e tudo mais, a maneira que funciona, né? Então eu tenho algumas aulas no YouTube, mas as minhas aulas mesmo, o forte não tá lá, o forte tá no site. Isso, é. Que chama? guitarplayonline.com.br. Vamos ouvir mais uma? Vamos. Então vamos lá. Maravilhoso, muito legal. Você tem um show programado aí pro dia 6? Isso, um show programado pro dia 6 de junho agora, no próximo sábado, no Teatro Cleon Jacques. Então é um show, é o meu primeiro show oficial, digamos assim, de fingerstyle mesmo, né? Eu sempre tenho tocado em eventos, em shows assim com parceiros e tudo mais. Esse é o primeiro show que eu vou fazer solo, só eu. No Cleon Jacques? Isso, no Teatro Cleon Jacques, no sábado. Lá no Parque São Lourenço? Isso, lá no Parque São Lourenço, lá. Vão ser 2 sessões, uma sessão às 5 horas e outra sessão às 8 horas da noite, né? E os ingressos vão estar à venda na hora lá. Legal. Né? Isso, vai ser R$20 a inteira e R$10 a meia para estudante, né? E se alguém que também quiser até reservar, como a gente não vai vender o ingresso antes, então a gente está dando a possibilidade de reservar ingresso. Então, caso queira, é só mandar um e-mail para o meu e-mail pessoal, que é leandro.casan@gmail.com. Legal. E mais uma vez o teu site? O meu site tem o site leandrocasan.com.br, que é o meu site sobre a parte musical, digamos assim, né? E o site guitarplayonline.com.br, que é o meu site de aulas de violão e guitarra. Leandro, super obrigado então por você ter vindo. Obrigado a vocês. Foi um presente para nós aí nessa sexta-feira. Ah, que legal. Obrigado a vocês por terem chamado. Ronaldo, repetindo o endereço da Beautytech. A Beautytech, Casa Nova também, né? Nosso site subiu, beautytech.com.br, já está lá, equipamentos, os vídeos, né? Algumas ideias que a gente tem, que acho que é importante para o pessoal que está adquirindo equipamento, que já tem, que precisa fazer manutenção, beautytech.com.br. E o telefone? 3076-8880 ou 3076-8886. Então, obrigada. Mais alguma dica aí para o pessoal das máquinas? Olha, essa máquina especial, os modelos especial de máquina, né, que eu comentei ali no intervalo, para quem utiliza em casa, porque muita gente vai em casa, vai na ciência e fala, pô, R$30 por pessoa para cortar o cabelo acaba ficando um pouquinho caro, né? E você adquire uma máquina desse porte de corte, pequenos cortes, acabamento, e o pessoal consegue fazer em casa mesmo, né? Porque esse modelo, especialmente de máquinas, ele tem esses pentes, né, ajustáveis
Porque o que vai ajudar? Até para fazer barba, por exemplo, eu não utilizo Gillette, eu utilizo máquinas para fazer barba. E esse modelo ele te facilita, né? Então você vai cortando ali desde o tamanho maior ao menor e vê o que te deixa num tamanho que você gosta, até para fazer a barba também. Então é bem ideal esses modelos de máquina para... Então, repetindo, Alferes Poli, número 555, no Rebouças. Isso. Telefone 3076-8880 e 3076-8886. Isso. Então. E o site? beautytech.com.br. Tá. E, Leandro, só para terminar, que eu esqueci de perguntar os seus projetos para o restante aqui do ano. Os projetos para o restante do ano, depois desse show, eu quero agendar mais shows em teatros aqui em Curitiba e lá a gente acredita que no mês de outubro e novembro eu quero gravar o DVD do que show. Legal! Então a gente está planejando para fazer um show todo filmado, com produção e tudo mais, também tudo do Fingerstyle, porque eu tenho muitos vídeos, os meus vídeos no YouTube basicamente são eu tocando no meu estúdio, né? Uhum. Então tenho toda a preparação, mas é sempre um estúdio e acho que já chegou no ponto de eu começar a fazer umas produções um pouco maiores aí pros vídeos, então a gente está querendo ver se vai conseguir fazer esse DVD. Legal, quem sabe agora o calendário inteiro, né? Não só agosto, né? Exatamente, Ronaldo, obrigada. Espero você semana que vem. Gente, eu queria mais uma vez falar para vocês, então, para acessarem nosso portal, acontececuritiba.com.br, a nossa fanpage, Programa e Portal Acontece Curitiba. Desejar a todos vocês um excelente final de semana. Segunda-feira que vem nós estamos de volta às 15h30 até às 17 horas. E nós vamos terminar, é claro, com um pouco mais de música para alegrar aí o nosso final de sexta-feira. É com você. Tchau, gente. Um beijo grande.